Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Aqui, visualizar. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí. Vamos aguardar a professora conectar. Pronto. Perfeito. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem, João? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. A gente marcou às 7. Certo. Falta 2 minutinhos, é o tempo que o pessoal vai entrando. E aí a gente começa com o número de pessoas aí visualizando. Josemar, boa noite. Deixa eu ver. Cineide. Cineide é sua parente, professora? É sim, Tem o mesmo sobrenome no Instagram, TDS. é verdade. Mariane Tavares. Olha, a família da professora em peso aí, prestigiando. O pessoal tá entrando. Cláudia, Cláudia Souza. Vera Lúcia, boa noite. Marinaldo, boa noite. Milena. Cláudia. Olha, é com a senhora, professora. Devem ser seus alunos. Tem aluno aí? Ex-aluno? Tem sim. Tem sim. Alunos e ex-alunos, né? Tô vendo que estão entrando. Coisa boa. Gisele, Juan, Pedro Augusto, Emily Cristine. Como é que estão as coisas aí em Nazaré, professora? Muita Tranquilo, gente na né? rua. As pessoas estão voltando já, né? Mesmo com a pandemia aí em alta ainda, mas as pessoas estão voltando à vida normal, né? Muitos acho que acreditam que aqui já está tudo bem, né? E alguns até esquecendo as precauções que devem ter nesse momento, né? Tem que tomar cuidado aí nesse período, porque o pessoal vai relaxando. A tendência é relaxar um pouco mais e você vai começando a sair às ruas. E é a tendência de começar a achar que está tudo certo. Mas tem que ir com cautela, sempre se prevenir, usar máscara, andar com álcool em gel em mãos, para É sempre evitar verdade. que a superfície está lá passando, Os, fazendo uma asseio. os riscos vão aumentando, né? No caso, as pessoas relaxando, aí termina, né, aumentando mais o número de infectados, né? Então, os riscos aumentam muito mais. A gente vai passando daquela fase de colapso na saúde, né? Ainda existe o perigo, mas cada dia que passa diminui, em razão da quantidade de pessoas que já foram contaminadas. Mas ainda assim, tem que tomar cuidado para evitar o risco de contágio. É verdade. As pessoas precisam continuar com as mesmas precauções de antes, né? Para evitar que volte tudo novamente, né? E tenha que retomar tudo que já fez antes, né? Então, assim, os riscos continuam. Exato, senão termina que a gente precisa retomar esse isolamento. Tem que É recuar verdade. na abertura. Até porque a gente já viu casos nos outros países, né, que mostra justamente isso, né? As pessoas que relaxaram, aí termina Tem que tendo voltar que atrás. retomar tudo novamente. Exatamente. Bom, nós estamos já com um número bom de visualizadores aí, 19 horas, para cumprir também o combinado. Vamos começar a nossa live com a professora Severina Tavares. Meu nome é João Guerra,
vocês que nos acompanham aí no Grupo Cidadão Arretado. E vamos lá. Bom, a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho com a professora sobre a aula cidadã. A aula cidadã aí que a professora executa já vai fazer 7 anos esse ano, né, professora? Isso. 7 anos. E que nós tomamos conhecimento em razão de um projeto, desse projeto que nós desenvolvemos, Cidadão Arretado, que tem uma proposta bastante semelhante. E aí, esse projeto nós começamos a desenvolver em outubro do ano passado, 2019, 15 de outubro, precisamente, quando eu conversa com alguns amigos que, inclusive, participam do projeto, que é o Pedro Coller e o Marcelo Lins, ambos estudantes de Direito, o Pedro da Faculdade de Damas e o Marcelo da Faculdade de Direito do Recife. Em conversa com eles, nós manifestamos uma irresignação, um descontentamento com o estado de coisas que está aí na política. Mas, apesar desse descontentamento, nós não colocamos a responsabilidade apenas naqueles que estão lá nos representando, nos mandatários, né? nos detentores de mandato. Nós observamos que muitas vezes a culpa também é nossa, eleitores, outorgantes do mandato ou mandantes. Por quê? Porque nos omitimos. E aí, quando a gente se omite, é como se assinasse um cheque em branco, uma procuração com poderes em branco, dizendo a eles que estão lá que façam o que quiser, que está tudo certo. E não está tudo certo. Nós temos o nosso papel na sociedade e precisamos cumprir. Então, diante dessa constatação, nós observamos que muitas vezes quem está lá não nos representa, e isso é o que se chama de crise de representatividade. Fenômeno que não é exclusivo nosso aqui de Pernambuco, que não é exclusivo no Brasil, é uma característica de muitas democracias no mundo, no planeta todo. E aí o que nos questionamos foi o que é que nós podemos fazer para tentar superar essa maldita crise de representatividade. Devemos esperar apenas as pessoas que estão lá tomarem alguma iniciativa, continuar esperando eles passivamente, sem fazer nada, ou tem alguma coisa que podemos nós, cidadãos, fazer, sem ser necessário esperar por eles. Foi aí que nós entendemos por bem começar a nos fazer mais presentes no Parlamento, na Câmara de Vereadores do Recife e também na Assembleia Legislativa de Pernambuco, para entender como funciona, como é o funcionamento da Casa Parlamentar, não apenas para nos sentirmos mais à vontade lá e sabermos como dialogar com as pessoas que se propõem a nos representar, como também para mostrar ao nosso ciclo social, às pessoas que fazem parte da nossa convivência, que isso é possível. Lógico que muitos sabem, mas infelizmente nem todos. Muitos, inclusive, veem um distanciamento, uma impossibilidade de chegar numa casa parlamentar, numa Câmara de Vereadores e assistir a uma reunião. O que é um absurdo, porque se a casa parlamentar, se a Câmara de Vereadores, se a Assembleia Legislativa é a casa do povo, como é que eu posso me sentir acanhado de frequentar a minha casa? Eu não preciso receber um convite para visitar a minha casa. A casa é nossa, do povo. Nós podemos entrar, circular e permanecer lá. Lógico, de acordo com as regras da casa. Não é verdade? Nós precisamos saber dialogar também. Precisamos saber enxergar um parlamentar, um detentor de mandato, como uma pessoa que, de fato, precisa ser respeitada. Lógico, todos precisam ser respeitados. Mas também precisamos saber cumprir nosso papel, saber dialogar com eles e exigir uma representatividade, expor a eles os nossos anseios. Então, começamos a desenvolver esse projeto, visitando as casas parlamentares, depois pensamos em começar a difundir nas faculdades. Começamos ainda, já que os meninos Pedro e Marcelo são universitários, mas infelizmente veio essa pandemia nesse ano e dificultou muita coisa, atrapalhou muita coisa, mas graças a Deus estamos aqui executando. A sociedade vai ter sequela, lógico, mas a gente tem que lutar para ter o mínimo de sequela possível. E um terceiro momento do nosso projeto era, se nós realmente acreditamos nisso, acreditamos nessa necessidade de estimular essa prática para poder ver a coisa mudar, nós devemos repercutir. Uma ideia que nós entendemos ser boa, nós precisamos repercutir, porque sozinho nós não conseguimos mudar. Mas se nós estimularmos, convencermos outros de que essa postura é correta e adequada,
é necessário, em vez de estarmos sozinhos, vamos estar em sociedade, em grupo, e com certeza conseguiremos muita coisa. Foi aí que começamos a tentar buscar acesso à mídia. Quando a rádio de Nazaré da Mata, NASA FM, nos recebeu, muito bem, obrigado, inclusive, a gente tem que até aqui agradecer a NASA FM de Nazaré da Mata, nos convidou para divulgar nosso projeto num momento de conversa lá com o Flávio Nicetas. E aí, enquanto nós aguardávamos o momento de ser chamado para conversar com o Flávio Nicetas ao vivo, nós começamos a pesquisar notícias da cidade, e foi então que, graças à internet, graças à facilidade de acesso à informação que nós temos hoje, nós descobrimos a professora Severina Tavares. Cerca de meados de novembro de 2019, descobrimos a existência da professora Severina Tavares e da importantíssima aula cidadã, sobre a qual nós viemos aqui hoje tratar. Então, nós fizemos essa apresentação lá na NASA FM e voltamos para o Recife, obstinados de que voltaríamos a Nazaré da Mata para conversar com a professora e apresentar, não apenas apresentar nosso projeto, como também pedir para ela apresentar esse projeto que ela desenvolve a nós, do Movimento Cidadão Arretado. Conversa vai, conversa vem, estivemos lá na Escola Dom Vieira, a professora nos recebeu, explicou como funciona, nós explicamos também nosso movimento. Na oportunidade até tivemos eu, o Pedro Coller, a Priscila, e um morador e também um cidadão em Nazaré da Mata, um amigo nosso, que é o Bero Augusto, que conhece a professora e nos levou até ela. Conversamos com a professora e com a diretora da escola na ocasião e ficamos de continuar esse projeto esse ano. Mas aí, pandemia. Infelizmente aconteceu essa maldita pandemia e dificultou muita coisa. Mas é isso. As coisas acontecem e a gente tem que saber lidar com elas. As eleições agora se aproximando, as eleições de 2020, e aí nós lembramos da professora Severina Tavares. Vamos lá conversar com a professora para ver o que é que a gente pode, ao máximo, tirar de proveito da aula que ela desenvolvia, que ela desenvolve, e do nosso movimento, com o propósito de tentar conscientizar o cidadão da importância do voto, não apenas do voto, como também, depois da eleição, qual é o papel dele. E aí estamos aqui com a professora. Enfim, professora, esse momento é seu, para a senhora se apresentar, explicar um pouquinho da sua profissão, da sua experiência lá na escola Dom Vieira, para a gente começar a abordar esse assunto aí da aula cidadã. Pronto, eu sou a professora Severina Tavares, né? Trabalho há 30 anos na Escola Dom Vieira, né, com a disciplina de História. E, assim, nós ficamos inquietos, né, com a situação do país, né, do município em si, e começamos a pensar numa forma de integrar os jovens, né, na questão política. Né, na questão política. Então, a gente sabe que a Constituição de 1988 deixou como facultativo o voto, né, para os jovens de 16 e 17 anos. Mas a gente percebe, no decorrer de nossas conversas, que muitas pessoas não dão a devida credibilidade no voto dos menores de 18 anos. Né? E, assim, eu me inquietei porque também eu percebia isso na escola. E foi justamente a partir de então que nós pensamos uma forma de engajar o jovem na questão política. Né? E, conversando com a gestora, né, da escola, Zivânia Cavalcante, ela deu total apoio à questão. E aí a gente começou justamente a se mobilizar, a organizar esse projeto chamado Aula Cidadã, para fazer com que o jovem se sentisse parte do meio político, se sentisse responsável pelas coisas que ocorrem na sociedade em que ele vive. Né? E essa questão, né, foi amadurecendo, e aí nós terminamos por criar esse projeto Aula Cidadã, que foi justamente instituído desde 2014, que a gente vinha trabalhando na escola esse projeto. Comentando, né? E aí a gente percebe toda uma desenvoltura dos jovens nesse sentido.
de forma positiva, é claro, né? Entendi. O professor, e a senhora, quando pensou assim, juntamente com a gestora Giovana Cavalcante, vamos executar esse projeto, a senhora tinha conhecimento de alguma outra escola que já executava, teve inspiração em alguém, ou foi uma inquietação particular sua e teve a ideia de fazer isso? Eu não tinha conhecimento de nenhuma escola, né, que já vivenciava algo parecido, mas, assim, por conta das questões sociais que a gente percebe dentro do próprio mundo, do país, e em especial dentro do município, né? Então, assim, eu achei por certo fazer com que o jovem ele pudesse ter mais responsabilidade enquanto cidadão. Porque a gente costuma dar aos jovens, né, certos adjetivos que não são muito positivos, como irresponsáveis, não tem compromisso, principalmente com a coisa pública, né? Então, assim, não tinha conhecimento na escola, então a gente, essa inquietude que eu já falei no início, né, fez com que eu viesse a amadurecer a ideia de como faria, né? E aí o projeto foi realmente instituído e desenvolvido na escola. Excelente. E como foi que a senhora fez assim um link? Que a senhora é professora de história, não é isso? Sim. Professora de história de terceiros anos. Ensino médio, né? Todo ensino médio. Ensino médio. Entendi. Mas esse projeto ele é executado no primeiro e segundo? Só com o terceiro ano, só com os terceiros anos, porque no caso já são todos alunos eleitores, não é isso? Então, por conta disso, a gente se desenvolveu justamente com os terceiros anos, né? E aí, o que foi que despertou, né, nesse projeto? Inicialmente, fazer com que os alunos conhecessem as instituições, né? Ou seja, os três poderes, né, que fazem parte, né, de toda a conjuntura brasileira. Então, assim, a gente começou a trabalhar a respeito disso, né, dos três poderes, eles fizeram pesquisa, depois nós discutimos em sala, e focamos bem mais no poder legislativo. Por que poder legislativo? Porque, se tratando de vereadores, é o político mais próximo do povo, né? Então, por conta disso, a gente focou bem mais na questão legislativa municipal. Então, depois que os alunos tiveram ciência de qual o papel do vereador, além dos outros poderes, né? Então, nós decidimos levá-los às sessões na Câmara Municipal, né? Então, aí a gente começou a organizar, e aí os alunos já foram para a Câmara, sabendo do papel do vereador, qual a função real do vereador. E aí eles começaram a acompanhar essas sessões e amadurecer, de fato, toda uma ideia que eles não possuíam, certo? Então, assim, os alunos, muitos dos alunos não conheciam os vereadores da cidade, mesmo nós morando numa cidade de interior, que é uma cidade pequena, né? Mas eles não conheciam. Não conheciam assim pessoalmente, alguns por nome, mas não sabia quem era quem, né? Alguns alunos não sabiam onde ficava a Câmara Municipal. Então, quando eles vão, é um impacto, né? É uma realidade que eles não conheciam. E aí, essa nossa ida à Câmara, né, fez com que eles despertassem bem mais para a questão política, coisa que eles não tinham antes. Eles não tinham esse envolvimento antes. Então, eles começam a amadurecer nesse sentido. A senhora falando dessa aula prática, que aí eu percebi aí que então os alunos tinham, durante o ano letivo, aulas teóricas sobre a repartição dos poderes, sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. E aí, quando chegava em determinado momento, eles visitavam o poder legislativo, a Câmara de Vereadores aí de Nazaré da Mata, para entender na prática como funciona. Não é isso? Exatamente. No caso, os alunos... no caso do... Um programa que eu acho bem interessante de compartilhar aqui, que se chama Estágio Visita. Estágio Visita, ele ocorre na Câmara Federal, lá em Brasília, e todo deputado federal, ele tem direito, pelo menos na minha época de estudante, lá em 2010, todo deputado federal tinha direito de indicar até 2 alunos por ano para participar durante uma semana desse estágio visita, que se dá justamente na Câmara Federal para conhecer o funcionamento do Congresso, da Câmara de Deputados e do Senado, e aproveita como lá está tudo concentrado, faz uma visita ao Supremo Tribunal Federal,
e a presidência da República, para entender justamente como é esse funcionamento e essa rotina dos deputados, principalmente do parlamento, que são as pessoas que se propõem a nos representar. Então, eu acho isso bastante interessante, uma coisa que tem que ser divulgada, não apenas a existência desse estágio de visita em Brasília, como também, aproveitando o ensejo dessa iniciativa sua, por que não fazer também no município? Levar os estudantes de ensino médio já, porque eles já podem começar a votar a partir dos 16 anos, para conhecer a Câmara de Vereadores de sua cidade e até, por que não, via capital, para conhecer o Tribunal de Justiça de Pernambuco, conhecer como funciona o poder judiciário daqui, a prefeitura do município e o governo do estado, a Assembleia Legislativa. Eu acho muito importante esse conhecimento, porque você passa a se sentir à vontade dentro desse ambiente. Entendendo como as coisas funcionam, você se sente à vontade. E se sentindo à vontade, você tem mais facilidade para conversar com a pessoa que lhe propõe representar. Certa vez, inclusive, eu conversando com uma deputada sobre esse nosso projeto, ela disse, é muito fácil você entrar aqui, ver um deputado passando, você pega ele pelo braço e conversa. Mas muita gente não tem essa noção. Acha que é coisa de outro mundo. E realmente não é. Por isso a importância e a admiração que nós temos por esse trabalho que a senhora desenvolve aí nas áreas da mata, que com toda certeza traz muito bons frutos. E aí, nesse contexto, eu queria aproveitar para perguntar assim, como é o engajamento dos alunos? Geralmente, aos 16, embora eles possam votar aos 16 anos, efetivamente eles se preocupam com isso aí nas áreas da mata? Veja só, de início, né, a gente percebe na sala de aula que nem todos os alunos que tinham 16, 17 anos tinham o título de eleitor. Sabe? Mas, assim, no decorrer desse processo que nós começamos com a aula cidadã, muitos alunos eles começaram a sentir necessidade de adquirir o título, para exercer o direito do voto, né? E outra coisa, a gente mostrava muito para eles, veja só, vocês são pessoas que estão sendo instruídas, adquirindo saberes, né? E se omitem a um direito que muitas pessoas buscaram por anos conquistar. E, no entanto, a gente vê que outras pessoas, que com direitos também, porque todos nós somos cidadãos, independente de sermos alfabetizados ou não, mas muitas pessoas se deixam vender o voto, né? Se deixam levar por falsas promessas e terminam o quê? Não votando conscientemente. E daí a gente tem um caos e depois começa a reclamar do político que está no poder quando você nada fez para evitar que aquilo acontecesse. Então, muitos alunos começaram justamente a sentir a necessidade de adquirir o título de eleitor, né? E aí foi uma coisa muito positiva que a gente achou, né? A vontade de participar do processo democrático, né? É um direito que eles conquistaram. Não tem obrigação, mas é um direito que eles conquistam. Então, a maioria dos alunos, todos com título de eleitor, com a vontade, o desejo de participar do processo eleitoral, né? Da votação. Então, isso foi muito positivo, né? Que a gente achou durante o decorrer do projeto, certo? Outra coisa importante é que quando os alunos vão à Câmara, eles começam a ter um olhar crítico da postura dos vereadores. Como é que aquele vereador está se portando ali, né? O que é que ele está requerendo, né? O que é que eles estão exigindo do executivo em benefício dos munícipes. Então, os alunos começam a analisar isso aí. E quando a gente retorna para a escola, em sala de aula, eles fazem toda uma avaliação da postura dos parlamentares. E eles criticam aquilo que eles acham que não é positivo, né? E dão votos de parabéns, né? Eu acho louvável aquele requerimento, aquele projeto que determinado vereador lançou em prol da população. Então, você percebe que eles começam a ter um olhar crítico, coisa que antes eles não tinham. Então, no decorrer do ano, vai tendo todo esse amadurecimento dos alunos em relação à questão parlamentar. Ou seja, a senhora efetivamente contribui para formar cidadãos. Esses alunos já saem da escola conscientes do papel dele na sociedade e da importância de exercer efetivamente esses direitos políticos. Porque ser cidadão é isso, é ter direitos políticos. Tanto de votar, quanto de ser votado. Possivelmente, muitos desses alunos vão sentir um gosto tão grande pela política que vão querer seguir carreira na política, talvez. Nós já temos um caso esse ano.
esse ano, lhe atrapalhando, desculpa. Esse ano temos um caso já de um aluno nosso que vai ser candidato, né? Então, ele me falou que teve muito a ver com a aula cidadã, né? Com o desejo de promover mudanças dentro do município, né? Quer dizer que algo mexeu com ele, que ele não achou positivo, e aí ele se sentiu necessidade de fazer parte, né? Então, isso é muito positivo, né? O aluno se sentir. Além dos alunos que começam a querer também questionar os vereadores, ou discordar de algo que não acha correto, né? Então, a gente percebe que há toda uma desenvoltura positiva no decorrer dessas aulas. Imagino. E a senhora falou aí discordar. Uma coisa que é importante colocar é que discordar não é desrespeitar, né? Então, Sim. acho que eles aprendem também nessa aula até a dialogar com quem pensa de maneira diferente. Que eles percebem que podem apontar uma discordância e não necessariamente porque ele votou naquele candidato também, não quer dizer que ele vai passar a concordar com tudo que ele faça. Ele pode mais na frente ter uma criticidade e dizer, olha, eu acho que você está seguindo pelo caminho errado, desse jeito eu não consigo votar em você novamente, então por que você não repensa essa sua atuação? Eles passam a ser mais críticos, né? Principalmente quando são demandados a dizer em quem votam, talvez eles não sejam um mero receptor de uma sugestão da família. O que acontece muitas vezes é as pessoas votarem a família toda em determinado candidato. Por quê? Porque se meu pai votou, se minha mãe votou, é para eu votar. Não necessariamente, você pode ter uma opinião diferente. Não é isso, professor? Exatamente, nós tentamos quebrar essa mentalidade na sala de aula, né? Que cada um pode ter a sua escolha particular. Não é porque um parente seu, ou seus pais, ou alguém que você conhece, muito amigo, vai votar em determinado candidato, que você também tem que votar. Você tem que votar naquela pessoa que você acha que vai lhe representar, que ela apresenta critérios que atendam às suas expectativas. Então, é isso que você tem que fazer, né? Então, assim, é mais ou menos isso nessa linha que a gente trabalha. E outra questão importante é que a gente sempre tenta mostrar para os alunos o seguinte, que o eleitor, ele sempre busca, né, que o seu candidato ele saia vitorioso, entende? Mas depois que o candidato é eleito, esquece, né? Deixa de lado. Muitas pessoas não lembram nem quem votou. Outras lembram e acham que tudo que aquela pessoa faz é correto. E não é por aí. Se eu voto num candidato, eu tenho que fiscalizar e exigir dele. Se eu votei, eu sempre votei, né? Se eu não votei, ele está me representando agora. E se eu votei, aí eu tenho que exigir mesmo. Eu não tenho que encobrir falhas que ele cometa somente porque eu votei nele. Então, lamentavelmente, essa realidade a gente percebe, né? Não apenas em municípios como Nazaré da Mata, mas a nível de Brasil, né? Então, as pessoas precisam ser conscientes disso aí. Votei numa pessoa, ela tem que me representar. Ela tem que fazer algo pelo município, pelo estado e pelo país que eu vivo. E não está me fazendo favor. Por que não está? Porque eu lhe dei o voto, né, confiando justamente que você vai me representar lá na frente, né? E aí muitas pessoas, infelizmente, não têm essa mentalidade e faz o quê? Simplesmente acoberta ou aceita tudo o que o candidato, ora eleito, faz porque simplesmente eu dei o voto a ele. Então, eu não posso dizer que ele erra. Jamais ele erra. E a gente sabe que todos nós estamos sujeitos a erros, né? Todos nós somos sujeitos a erros. Então, como é possível que, porque você votou em determinada pessoa, ela jamais vai errar? Entende? Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade política e exigir. Então, e não ter essa questão, como você colocou, voto fechado. Não existe mais voto do cabresto. Isso foi lá na República Velha. Entende? Então, hoje não tem que existir mais voto do cabresto. Não posso ser obrigada a votar numa pessoa só porque ela me pediu ou ela acha que todos da minha família têm que votar, né? Eu conversando ano passado com uma pessoa que é uma pessoa que faz parte da política aqui da cidade, e eu dizia para ela, né? Eu disse, olha, na minha casa todo mundo tem liberdade de voto. Todo mundo vota em quem quiser. A gente não tem esse negócio de fechar a porta da casa, como se diz em sítios, porteira fechada, para um candidato, não. Porque cada um tem uma visão diferente. E na sala de aula a gente tinha isso, né? A gente teve casos de alunos que disseram que discordaram na família porque disseram que não ia votar naquele candidato que o parente ia votar. E isso aí é visão política, né? E isso aí é democracia. É isso que a gente precisa nos jovens. Perfeito. Perfeito. A senhora tocou num ponto que eu acho muito importante, que a gente, inclusive, vive hoje.
Não é porque se votou em determinado candidato que eu vou necessariamente concordar com tudo que ele faz. Pelo contrário, eu vou me manter atento para ver se efetivamente ele vai executar aquilo que ele me prometeu na época de campanha. Então, não é um pacote fechado. Eu não preciso concordar 100% com essa pessoa. Se houver essa concordância integral de 100% das ideias que ele defende, na verdade, até aparenta existir alguma coisa errada, porque uma pessoa 100% afinada com a outra é difícil de existir. É verdade. Né? Toda unanimidade é suspeita, né? Já tem um ditado, toda unanimidade é suspeita. Então, é isso aí. Então, então, os alunos eles começam a ter toda essa visão e é uma coisa extremamente positiva. Né? E, assim, no decorrer do nosso projeto, né, a primeira parte é justamente conhecer as instituições, os três poderes, depois os alunos vão à Câmara, e daí os alunos começam a se sentir empolgados e vão à Câmara sem necessidade de eu levá-los, muitos por si só. Eles começam a ir à Câmara. Porque assim, não é toda semana que vai, até porque a gente tem um currículo a cumprir, né? Um programa a cumprir. Então, assim, eles, depois que largam do colégio, eles por si só vão à Câmara, e quando voltam no outro dia, vem para nós colocar o que viu. A professora fez desse jeito hoje, né? Ontem, na sessão de ontem. Então, assim, é muito interessante essa postura dos alunos, jovens eleitores de 16 e 17 anos, que muitas pessoas não dão credibilidade, né? Então, eles começam a ter essa visão. E aí, depois a gente passa para depois que todos os alunos vão à Câmara, tem essa visão, um reconhecimento de como é que ela se processa, aí o que é que acontece? Eles vão observar os problemas que afetam o município, seu bairro, sua rua, o sítio que ele mora, né? Eles começam a ver, já vai partir para isso, para nós chegarmos lá na frente na culminância. E aí eles trazem para a escola as problemáticas do município, e que não são poucos problemas, e no decorrer dos anos que a gente realizou todas essas aulas cidadãs, a gente via que os problemas se repetiam, e não eram solucionados, então a gente vê que não temos representatividade de fato. Por quê? Porque os problemas se repetem, entende? Então, assim, eles fazem esse apunhado, depois em sala de aula, eles organizam questionamentos para fazerem diretamente aos vereadores. E por quê? Porque a gente sabe que o regimento da Câmara não permite que haja interferência durante as sessões. Então, o aluno vai lá só escutar. Mas agora ele vai querer que o vereador o escute, né? E atenta às reivindicações do seu bairro, do sítio que ele mora, da sua rua, né? Então, os alunos começam a ver isso e começam a fazer esses questionamentos para que nós, por último, depois que a gente faz todo esse levantamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma eleição em sala para os alunos escolherem os vereadores que eles gostariam que se fizessem presentes na culminância da aula cidadã, no dia que a gente vai convidá-los a ir à escola. Né? Então, os alunos fazem eleição. Né? Exatamente, para serem... Eu fiquei sabendo que os alunos, eles sabatinam os vereadores. É uma coisa que eu acho importantíssima, porque se você vai votar em alguém, você não está fazendo um favor a essa pessoa. Então, você não tem que bajular essa pessoa, esse seu pretenso representante. O que a gente vê muito no interior, passa um político, fulano, meu vereador, cadê você? Você querendo bajular a pessoa como se fosse haver uma troca de favores ali. Não, pelo contrário, você tem que olhar para um vereador e dizer o que é que você pensa sobre isso. Quais são suas propostas, suas ideias? Se você por acaso se eleger, se eu votar em você, o que é que você faria para resolver esse tipo de problema? Avaliando isso é que a pessoa vai dizer, olha, ok, você está bem, está apto para me representar. Eu vou votar em você. Exato. Além de os alunos saberem, os alunos têm consciência que o vereador não pode executar. Quem pode executar é o prefeito ou a prefeita, dependendo da cidade, do município. Né? Então, eles sabem que não pode, mas o vereador está lá para legislar, para fiscalizar e cobrar do poder executivo melhorias justamente para quem? Para a sociedade que ele mora, que ele vive, ou seja, a sua cidade, seu município. Né? Então, os alunos têm consciência disso. E aí, os alunos têm consciência também quando tem aquele vereador que é da situação
e que é da oposição. Um é sempre contra, um é sempre a favor do executivo. Então, os alunos têm toda essa leitura crítica, eles já conseguem identificar, e eles chegam na sala e dizem, "Não, professora, aquela ali estava querendo defender o prefeito o tempo todo, e não queria defender a gente, que é a sociedade. O outro, aquela ali, porque a oposição é sempre contra, sempre há um amadurecimento de fato dos nossos alunos. Então, é uma coisa positiva que poderia, né, ser para toda a sociedade. E outra coisa interessante é que quando nós vamos à Câmara, enchemos a Câmara de pessoas, porque geralmente na Câmara não vai quase ninguém. Só vai representante das rádios ou um ou outro cidadão do município. Mas fica lá o plenário vazio, exceto quando há uma discussão que interessa a algum grupo da cidade. Então, quando a Câmara vai, quando os alunos vão à Câmara, eles realmente lotam o plenário. E os vereadores se veem lá colados com os meninos, porque os meninos ficam atentos. Muitos ficam anotando lá algumas coisas que eles presenciam, sabe? E começam a se olharem assim, que não está concordando com a fala de determinado vereador. E quando chega na sala, então eles expõem tudo aquilo que eles analisaram. Então, é algo muito positivo. E, além disso, é que os alunos são multiplicadores. Eles levam para a família o que aprendeu na escola. Então, eles vão justamente mostrando aos pais que muitas vezes não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, essa realidade, né? Essa realidade. Que não é para tocar, vender voto. De transformação, né? Justamente. Passam a ser agentes de transformação social. Exatamente. É uma onda que vai crescendo e cada vez mais pessoas repercutindo essa ideia, essa necessidade de participar. Então, assim, aí depois... A senhora tocou num ponto que me chama muita atenção também, que é a importância dessa presença na Câmara, que os vereadores se sentem acuados, eles sentem a presença do povo, sentem a pressão popular. Se tem uma coisa que o político tem medo é de perder voto. E quando você sozinho se manifesta, talvez você não surta muito efeito, mas quando você se junta num grupo e se faz presente, ele vê que se comportar de determinada maneira, ele pode perder voto e na próxima eleição eleger. Aqui em Recife, por exemplo, eu tenho até um fato para compartilhar. Houve um projeto de lei do Poder Executivo que pretendia aumentar o IPTU aqui do Recife. E aí a população soube e se fez maciçamente presente nas galerias da Câmara Municipal. E com essa presença, apesar de ter sido um projeto de lei de iniciativa do prefeito, que tem a ampla maioria na Câmara, com essa presença da população nas galerias, os vereadores se sentiram pressionados a votar contra. E efetivamente a maioria votou contra. Em que pese o prefeito ter a maioria da Câmara aqui no Recife, a maioria da Câmara votou contra esse projeto que foi de iniciativa dele. Quer dizer, por quê? Porque a população esteve presente. Se a população não estivesse presente, muito provavelmente, talvez não, mas muito provavelmente, o resultado seria outro. Então é uma coisa muito importante a população se fazer presente na Câmara. Aproveitando essa questão de se fazer presente na Câmara, professora, como é que a senhora percebe em relação à sua aula cidadã a abertura, a preparação da Câmara de Vereadores e dos próprios vereadores em receber os alunos e em aceitarem os convites de vocês que fazem parte da Escola Dom Vieira, para serem sabatinados? A gente sempre vai de surpresa, né? Eles não sabem que a gente vai chegar. Né? A gente tem essa preocupação de eles não saberem que a gente vai chegar. Né? Mas, assim, quando a gente chega, a gente é muito bem recebido. Né? Os vereadores têm todo um acolhimento muito bem de todos os alunos. Né? Até elogio o fato da gente estar indo, elogio o fato da Escola Dom Vieira ter esse projeto, né? E até incentiva outras escolas municipais a fazer isso. Alguns vereadores fazem essas colocações lá, acham importantes, né? E assim, então assim, dessa forma, a gente vê que há uma aceitação muito bem, mas, porém, quando são convidados a ir para a escola e já sabe como funciona a combinância da aula cidadã, que é essa sabatina, muitos se negam a comparecer, muitos não vão. Há vereadores que, em todas as vezes que nós convidamos, eles compareceram. Mas há vereadores que não vão ser alguma. Só um minutinho. Estão dizendo aqui que o vídeo travou. Pessoal, a imagem está boa aí, o áudio está tudo certo. Estão colocando aqui que o vídeo travou. Vamos ver se alguém responde. Está bem aí, pessoal, o áudio e a imagem?
Tá tudo ok. Perfeito. Então vamos Pronto. lá. A senhora falava do acanhamento de alguns vereadores em comparecerem a essa sabatina. Porque Exatamente. os alunos, eu imagino que os alunos realmente pressionavam nas perguntas. Não, os alunos, eles se preparam muito, eles fazem fotos de áreas das cidades que estão comprometidas, né, que não estão bem assistidas, e aí, no caso, eles batem de frente mesmo, ele mostra o problema na sua essência. Então, nem sempre o vereador, infelizmente, se vê preparado para responder essas perguntas, infelizmente. Né? Então, assim, eles se sentem acuados em comparecer. Então, muitos não vão, simplesmente não vão. Né? E o pior é que eles ficam numa situação muito pior com os alunos, porque aquele já sujou. Para os alunos, aquele que foi convidado e não compareceu, ele já está numa situação de desvantagem com os alunos, sabe? Então, assim, é muito interessante isso. Para você ter uma ideia, nessa questão de cobrança que você falava de Recife, da Câmara de Recife, aqui em Nazaré, a reunião começa às 4 e termina às 7. Só que nunca começa às 4. 4h20, 4h40. Então, quando os vereadores foram à escola, os alunos questionaram por quê? É para começar de 4. Não começa de 4 e termina de 7. Deveria ter a complementação do tempo. Então, para você ter ideia, houve uma reunião que nós comparecemos em que começou atrasado, quando foi perto das 7 horas, a presidente da Câmara disse, olha, a gente vai estender mais o tempo, porque a gente começou atrasado. E isso teve totalmente a ver com as reivindicações dos alunos, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, quando os alunos, quando acontece realmente a culminância, a sabatina, né, na escola, né, os alunos, os vereadores têm um tempo de resposta, é bem semelhante àqueles debates dos presidenciáveis e governadores. Tem um tempo, tem um colega nosso que é Magnus, professor Magnus, ele faz a intermediação, ele é um mediador, certo? Então, assim, o que é que acontece? Ele chama o aluno, ele fica cronometrando o tempo que o vereador tem de resposta, são 2 minutos. Então, assim, se o aluno está insatisfeito com a resposta, não condiz, a resposta que ele deu não satisfez os alunos, o aluno diz, vereador, sinto muito, mas você não respondeu minha pergunta. Aí o vereador vai ter mais 1 minuto para responder, entendeu? Para tentar convencer o aluno daquela resposta. Então, tem todo esse processo, sabe, que ocorre na escola, e aí, no final, né, é realmente algo fantástico, né? A gente se realiza com os resultados, né? Os alunos saem muito satisfeitos da desenvoltura deles, nem sempre satisfeitos com a desenvoltura dos vereadores, porque muitos não respondem de forma condizente àquilo que o aluno perguntou, né? Mas os alunos saem realmente satisfeitos, sabe? E é uma coisa fantástica. E após essa culminância, né, que a gente ainda tem um momento extra na sala, justamente para os alunos avaliarem como foi a postura dos vereadores nessa sabatina, nesses questionamentos. Entende? E aí nós fechamos, de fato, esse momento do projeto Aula Cidadã, que dura todo o ano, né? Não é uma questão de mês ou meses, é o ano inteiro a duração desse projeto da Aula Cidadã. Perfeito. É um projeto excelente que a senhora desenvolve. Quando nós tivemos conhecimento dele, dissemos com toda certeza precisamos conhecer e, quem sabe, tentar levar para outras escolas, porque eu imagino que a qualidade da representatividade em Nazaré, depois que a senhora começou a desenvolver esse trabalho deve ter melhorado bastante. A população começou a participar mais da política. E é uma coisa que tem tanta repercussão que foi até noticiado a nível nacional, não foi? Na Record? Exatamente. Um pouquinho para nós. Como foi essa entrevista? Pronto, no ano de 2018, né, eram eleições presidenciais, né, e estaduais, né? Então, assim, a escola foi procurada, né, pela equipe de produção da Record, né, para que pudesse fazer uma matéria acerca justamente desse projeto, né? Então, assim, foi passado para a equipe de produção esse conhecimento a respeito do nosso projeto, e nós fomos procurados, e aí entramos em contato justamente com a gestão deu total apoio, então trouxemos, concordamos, né, a Record veio, o pessoal da reportagem da Record veio e fez toda essa cobertura na escola, nos entrevistando os alunos,
fazendo todo esse levantamento, né? E também entrevistando mãe de aluno, né? Teve uma mãe do aluno também que foi entrevistada e que mostrou como a aula cidadã também estava interferindo na vida dela, como ela estava mudando essa visão, né, desse processo, né, político-partidário, a partir do que o filho chegava em casa e passava para ela. Então, assim, no caso, essa reportagem saiu a nível nacional, né? E também internacional, porque passou na Record News, né? Então, foi algo muito positivo. Internacional? Sim, porque a Globo News, né? O repórter disse que iria passar para outros países, né? O que veio fazer a matéria conosco. Disse, além do Brasil, vai passar em outros países essa reportagem. Então, foi algo extremamente positivo, né? Porque mostrou para outras pessoas essa prática que poderia ser desenvolvida em outros lugares, né? E nós também expusemos esse nosso projeto aqui na GRE Mata Norte, né? Aqui no nosso município, tem uma gerência de educação, e levamos também para o Fórum Itinerante no Centro de Convenções em Recife. Também foi exposto lá, né? Aí, no caso, foi para todo o estado, né? Foi também exposto lá. Então, assim, houve toda uma divulgação acerca desse projeto que é enriquecedor, né? Por quê? Porque ele vai politizar o jovem, o adolescente, o aluno, com que muitos não davam credibilidade, né? Nessa vivência política dele, que quando a gente termina o projeto, a gente percebe que eles estão realmente preparados, que ele não vende voto e que ele não se deixa influenciar. Além de, em sala de aula, haver um respeito de colegas que votam em A ou em B ou em C e que sabe que isso aí é democracia. Você não pode querer que todo mundo vote em quem você vai votar. Então, democracia é isso, né? Você vota em alguém, eu voto em outra pessoa vota em outra pessoa. A gente não vai ter a mesma visão. Então, assim, em sala de aula... Justamente. Inclusive, enriquecedora, né? Porque do conflito de ideias é que pode surgir uma ideia melhor ainda que contemple a todos. Quer dizer, está contribuindo para um diálogo construtivo. É uma divergência construtiva. Saber respeitar o outro que pensa diferente da gente. Isso é construtivo. Eu posso aprender, posso ser convencido de que estou errado, ou posso convencer outra pessoa de que ela está equivocada, ou os dois podem estar certos, mas juntar os pontos de vista e colocar, trazer uma conclusão que seja melhor para todo mundo, isso é bastante enriquecedor. E eu acho, inclusive, que isso deveria ser repercutido, ser copiado por outras escolas. Não sei se alguma outra escola já teve essa iniciativa de copiar esse trabalho que a senhora desenvolve já há 7 anos, mas não apenas escolas públicas, como também escolas particulares. O que depender de nós é o nosso desejo, é implantar isso, ajudar, repercutir. Inclusive, eu já estive em contato com alguns amigos meus que têm escolas privadas e eles disseram, João, quando acabar essa pandemia, pode trazer para a gente, que a gente analisa e abre as portas para vocês. Porque a professora, a senhora, com toda certeza, como a gente costuma dizer, para quem dá exemplo, é uma cidadã arretada. Eu acho que a senhora merece todo o mérito de tudo isso que está acontecendo aí. E deve ser, como eu costumo dizer também, as boas ações, elas devem ser copiadas. Não tem essa questão de, o mérito é meu, ninguém vai copiar. Não, nada disso. Tem que copiar mesmo as coisas boas e tentar repercutir o máximo possível. Lógico, sempre atribuindo o mérito ao pai da ideia, que no caso aí é a senhora, merece todo o prestígio. E a senhora já participa conosco desse movimento, já fizemos o convite, ficamos muito lisonjeados com o aceite da senhora em participar, já faz parte lá do nosso grupo no WhatsApp, e isso nos engrandece muito, porque com toda certeza poderá repercutir cada vez mais essa ideia que nós tivemos lá no ano passado e que, na verdade, é uma ideia que a senhora já tem há bastante mais tempo. Então, quer dizer, vamos juntar as forças em prol desse bem comum que a senhora consegue alcançar em Nazaré da Mata. Quem sabe até, algum parlamentar não encante uma ideia dessa e inclua, por que não, na grade curricular das escolas, uma disciplina específica versando sobre esse tipo de assunto. A participação do cidadão no processo de tomada de decisão. É uma questão importantíssima. A gente aprende tanta coisa nas escolas, no ensino fundamental e médio. Lógico, tem muita relevância, tudo aquilo que a gente aprende. Mas muitas vezes não é útil para a nossa vida adulta, em razão do caminho profissional que nós decidimos trilhar. Enquanto que nós poderíamos estar tendo acesso a outro tipo de conhecimento que com toda certeza seria muito mais vantajoso. É exemplo disso aqui que a gente está conversando.
como é que funcionam as instituições do Estado Democrático de Direito. É importantíssimo o cidadão saber disso, começar a vida adulta já sabendo que ele precisa participar do ambiente público, do processo de decisão, das questões públicas, para poder contribuir e se ver representado. Então, por que não nós amadurecermos essas ideias e tentar, quem sabe, algum pré-candidato aí que nos esteja ouvindo, se por acaso vier a ganhar, por que não a gente está aqui aberto para conversar e tentar transformar isso em projeto de lei, né, professora? Exatamente. Multiplicar esse projeto seria o ideal, porque assim, se a gente quer uma mudança dentro da sociedade, a gente não pode querer ficar só na Escola Dom Vieira, esse projeto, né? Porque não é só a população da Escola Dom Vieira que vai fazer a mudança na sociedade. Então, se isso se estende para outras escolas, então a coisa vai se multiplicando. Porque imagine você, o que é um jovem de 16 anos, 17, e até um de 18 já ou mais, e dar o seu primeiro voto sem saber nem o que está fazendo, sem ter consciência do que está fazendo, não saber como analisar o candidato que ele vai votar. Então, assim, quando a gente trabalha dessa forma, né, a gente vai fazendo com que a pessoa comece a ter uma criticidade acerca do político. Então, é muito interessante, né? Que bom seria se o governo do Estado criasse uma disciplina justamente desse contexto, né? Porque não apenas nas turmas de terceiros anos. E por que não na Escola Dom Vieira a gente faz só na turma de terceiros anos? Porque fica muito difícil trabalhar com as 3 turmas, né? É apenas um professor de história para trabalhar com 3 turmas, já isso seria difícil. Mas isso poderia já começar no ensino fundamental, né? Ter essa visão crítica da questão política, é interessante. E outra coisa também é que quando a gente convida os vereadores à escola, eu tento mostrar para eles que isso é importante para eles, porque se você vai para uma turma, uma sala, a gente fica no auditório da escola, que tem mais de 100 alunos, né? Cada um com uma família, digamos, se imagine, se na família de cada um tiver apenas 3 pessoas, imagina o teor da multiplicação dessas ideias. Então, se um vereador ele chega lá e dá seu recado e atende as expectativas do aluno, o aluno diz, não, esse cara eu vou reeleger, ou essa vereadora, ela precisa ser reeleita, né? Então, isso é positivo para o vereador. Então, quando aqueles que se negam aí, se você é um vereador, se nega aí, enfrentar um grupo de alunos, você não tem condições de representar um município, de forma alguma, sabe? Então, os alunos dessa leitura, eles sabem, eles dizem abertamente isso, professora, não vai vir não tem condição, não merece voto, não nos representa. Então, você vê que eles têm uma maturidade muito grande nesse sentido. Então, esse projeto é muito positivo, seria excelente, né, que se expandisse para outras escolas. Não sei se realmente os políticos têm esse desejo de abrir a criticidade do alunado, dessa juventude, né? Mas eu acredito que lá no meio deve ter alguém que acha importante, sim, né? Que os alunos, os jovens de hoje, né, eles vão fazer o que o futuro do amanhã. Então, se esses jovens têm uma visão política crítica, né? Daqui a alguns anos eles vão ser nossos representantes e não vai fazer o que muitos estão fazendo hoje no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então você percebe que isso é muito importante. Então nem sempre querem retirar a fenda dos olhos justamente dessas pessoas, né? Então na escola, da Escola Dom Vieira, tem esse compromisso político-social, né? Que é justamente o quê? Mudar a vida dessa juventude e das suas famílias, né? Para você ter uma ideia, muitas questões que os alunos abordaram na sabatina foram solucionadas quando os vereadores saíram da escola, tentaram resolver o problema que os alunos abordaram lá. Então, você veja que foram reivindicações atendidas, que poderiam ter sido atendidas antes. E outras questões que eles abordam, também, os vereadores vão e fazem requerimento para o executivo. E nos mostra que fez esse requerimento de acordo com o que o aluno reivindicou na escola. Então, você percebe que há toda uma questão positiva em cima disso aí. Então, daí a importância, né, de levar realmente adiante para outras escolas esse projeto, mas que também precisa ter o desejo de quem quer receber. A gente não pode chegar lá e colocar a força, né? A pessoa tem que mostrar que tem o desejo de fazer parte dessa ideia. Perfeito. Mas a gente sabe que bons e maus profissionais tem em todo canto, não é exclusividade da política. Então, com toda certeza, na política também tem boas pessoas. E como a senhora falou aí, é uma oportunidade excelente de um mandatário, de um pré-candidato, vender o seu peixe. Se ele tiver uma boa ideia, se ele realmente tiver boas ideias para vender, ele vai fazer questão de estimular isso, de estar lá. Porque cada aluno daquele que está ali são 4, 5,
talvez 3 votos, mas é uma família. Aquilo é multiplicador. Se ele tiver boas ideias, com toda certeza ele vai conquistar a adesão daquele público. Não é verdade? Então, pessoas de boa fé, com toda certeza, acredito eu, receberiam uma proposta dessa, seria muito bem-vinda para essa pessoa. Lógico, existem maus mandatários que não gostariam de tirar as vendas dos olhos dos eleitores, justamente com receio de ser descoberto, na verdade. Mas a gente tem que se pegar nos bons e multiplicar isso aqui que a gente está fazendo. Excelente, eu agradeço muito a participação da senhora. Nós vamos chegar aí já a 50 minutos de live, 53 minutos, e aí estamos com 45 pessoas nos assistindo, constantes, 45 pessoas nos vendo aqui nessa live. Ou seja, tudo que a senhora está expondo aí está sendo muito bem recebido pelos nossos ouvintes aí. E eu queria aproveitar esse momento para dizer que, justamente inspirados nessa aula cidadã que a senhora desenvolvia, nós vamos começar amanhã uma série de lives com pré-candidatos de partidos e de municípios diversos. Então, no mês de julho, aí, inclusive, nós já estamos com todas as semanas já preenchidas e submeteremos os pré-candidatos justamente para saber qual é a opinião deles sobre a participação do cidadão no processo de tomada de decisão. Como é que, se por acaso eles estivessem lá, como é que eles receberiam isso e o que é que eles poderiam fazer para estimular isso enquanto mandatários. Inspirados na ideia da senhora, nós vamos começar, eu quero aproveitar o momento aqui para registrar que nós vamos começar essa série de lives amanhã. Já teremos uma amanhã às 19 horas e toda semana nós estaremos. Então, queria agradecer aqui, professor. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, né? Nós agradecemos as pessoas que estão acompanhando a live, amigos, pessoas da família, alunos, né, da nossa escola, os colegas de trabalho também, né, que se fazem presente aqui, a nossa gestora também presente, né? E dizer que a gente só consegue a mudança na sociedade com muito empenho, com muita força de vontade e acreditando justamente nessa juventude, porque a partir delas é que a sociedade pode ser transformada, né? E assim, a gente está sempre à disposição, se for para difundir o projeto para outras escolas, a gente está realmente à disposição, certo? Porque isso é uma coisa muito importante, né, para o município, para o estado, para o país. Então, a gente está à disposição, né? É pioneiro da escola, mas sem dúvida que a gestora vai se sentir lisonjeada se partir da escola esse projeto para outras escolas, certo? E nós agradecemos ao doutor João Guerra por essa oportunidade. Professora, mais uma vez aqui meu registro de agradecimento. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí. E contamos com a audiência de vocês nas próximas lives. Obrigado Certamente. a todos, boa noite e excelente fim de semana. Excelente final da semana aí, quarta, quinta. Amanhã teremos uma, na quinta teremos outra. Vamos em frente. Estou esperançoso de que com o apoio da senhora nós vamos conseguir repercutir muito positivamente essa ideia. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau a todos.